E começa agora Cultura e Design. E hoje começa o documentário com o incrível paisagista Rodrigo Oliveira. Hoje em dia, o projeto de paisagismo, ele começa praticamente quando o cliente termina o projeto de arquitetura. Então, com o projeto em mãos, os arquitetos, tem vários parceiros paisagistas, já indicam os paisagistas que poderiam fazer o projeto para aquele cliente. Então, é muito importante entrar um projeto de paisagismo logo no início, porque ele vai definir, por exemplo, tudo que é fora da casa é o projeto de paisagismo. Então, a movimentação de terra, a drenagem, a captação de água. Tem arquitetos que gostam de desenhar piscina, outros que preferem que o paisagista desenhe a piscina. Todos os pisos externos, todos os pergolados, todas as escadas de acesso, a iluminação, a irrigação do jardim. São várias disciplinas interrelacionadas e que precisam estar compatibilizadas com o projeto de arquitetura, com o projeto de hidráulica, de elétrica. Então, é uma coisa que parece um pouco só para o final, né, que as plantas só entram no final. Realmente, a execução só acontece no final. Se a obra e o terreno permitir, a gente pode fazer o plantio das plantas adultas no início junto com a obra e caminhando a execução do paisagismo junto com a obra. Mas, normalmente, a maioria, 90% das obras acontece no finalzinho. Nos últimos 3 meses de obra, o paisagismo entra. Então, limpa a camada suja do solo, tem que descompactar a terra que os maquinários compactaram. De repente, se a terra for realmente muito ruim, você troca uma parte dessa parcela dessa terra, coloca um solo preparado, revolve essa terra. Tudo isso vai refletir lá na frente. Então, você pode fazer um jardim com plantas pequenininhas, com solo bom, que essa planta vai crescer e se desenvolver, o sistema radicular super saudável e a copa super bonita. É melhor fazer isso, inclusive, do que fazer com plantas gigantescas, investimento super alto, numa base ruim, no solo ruim. Porque daí esse jardim, visualmente, ele atrofia, ele fica horrível. Então, é um trabalho, antigamente você ia na chacrinha, ou do português, ou do alemão, do japonês, e comprava umas plantinhas e saía plantando no jardim. É super bacana, porque o importante é ter verde nas cidades, mas sempre, se possível, com a recomendação técnica de um agrônomo nessa loja, ou de um técnico agrícola, ou de um arquiteto. Aí já é um privilégio, se puder ter um profissional qualificado para fazer um projeto e dar as orientações necessárias, né? Porque o investimento vai acontecer, você vai gastar, comprar muda de qualquer forma. Então é melhor comprar a muda certa, para o local certo, porque qualquer manual de arboricultura vai falar que a primeira coisa para você escolher uma árvore é plantá-la no lugar certo. Então, se você não precisa podá-la, se deixar o sistema radicular crescer, onde precisar, com espaço, o retorno para você, não só financeiro, mas visual e contemplativo, conforto térmico, vai vir passando o tempo ou não, vai ficar super gostoso. Então, o projeto de paisagismo realmente é uma coisa super bacana e importante hoje em dia.
Minha mãe conta uma história que quando eu era criança, eu morava no Paraná, a gente morou 10 anos quando eu era criança no Paraná, e quando geava, a escola era de madeira, não tinha aula, porque era muito frio, não tinha aquecimento na escola. Então a escola recomendava que todas as crianças ficassem em casa. E o nosso gramado, eu olhei assim da janela, estava tudo com geada, tudo com gelo. E minha mãe ficou gritando, me procurando. Quando ela foi ver da janela, limpou assim o vidro, foi ver, eu estava tirando matinho da grama com a geada. E minha mãe nesse dia pensou, meu Deus, o que meu filho vai ser quando crescer? Então é muito legal essa história, eu gosto muito, porque eu sempre desde criança gostei de paisagismo. Na época não era uma profissão, mas sempre fui fazer agronomia para ser paisagista. E é engraçado porque mesmo quando me formei agrônomo, eu não sabia fazer nada de paisagismo. E eu fui aprender na prática. Então fiz alguns cursos técnicos, algumas coisas, e fui aprender no dia a dia. E a maior fonte para mim de inspiração do paisagismo são as viagens, é a própria natureza. Porque o paisagismo, como definição, é a arte de recriar a natureza, recriar a paisagem. Então, assim, quanto mais simples, mais a gente se aproxima da natureza, mais bacana vai ficar o paisagismo, na minha concepção de paisagismo. Porque o meu jardim é muito naturalista. Então, é difícil colocar um par de plantas e criar uma linha reta entre esses dois pontos. Porque na natureza não existe uma linha reta entre dois pontos. Por isso que eu sempre planto número ímpar, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, para não criar essa simetria entre as plantas. Então, por que usar as plantas locais tudo? Porque a gente tem que parecer que aquele jardim já estava naquele lugar. Esse é o truque. Então as pessoas quando entram num projeto que eu fiz como esse há 6 anos e falam, nossa, esse jardim já existia na casa, o cara construiu e já tinha aquele jardim, para mim deu certo. Então essa é a minha filosofia de paisagismo, esse jardim natural, muito intuitivo, muito espontâneo, é a beleza do imperfeito, trazer a natureza para perto da gente. Porque hoje as pessoas têm que morar na cidade, por isso que as cidades estão crescendo, porque o trabalho está aqui, a fonte de renda está aqui, a escola está aqui. Então a educação dos seus filhos está aqui, os seus amigos estão aqui. Então o campo é um lugar só de descompressão. Então o paisagismo, se ele se aproxima o máximo possível da natureza e cria esse ambiente que a gente vive a vida inteira mais agradável, é muito bacana. É isso que eu acredito, eu acho que isso que é o futuro. Então é um trabalho ilimitado, dificilmente um jardim vai ser igual ao outro, é impossível. Porque a casa que você já recebe já é diferente, o clima do lugar já é diferente, a insolação já é diferente. Então você sempre tem que se reinventar. É uma profissão que você tem que estudar o tempo todo, correr atrás de novas plantas, introduzir novas espécies, para criar texturas de jardins de formas diferentes, para não ficar um copia e cola. Então eu acho que quanto mais informação, eu acredito que a gente vive na era da informação. Quanto mais informação você tem, mais você consegue transformar isso e juntar essas peças do quebra-cabeça e fazer um jardim sempre diferente. Então eu tenho clientes que eu já fiz vários projetos para ele. E ele fala assim, eu mudo o arquiteto, mas não mudo o paisagista. Hoje em dia, por mais que o computador e os algoritmos te dê resposta para tudo, ele te fala o melhor caminho que você vai para a sua casa, do escritório, para a sua viagem, tem coisas que a tecnologia não vai substituir, que é a cabeça, a criatividade do ser humano. Então é uma profissão que tem muito futuro, é um trabalho assim super enriquecedor, a gente tem muito para aprender, eu acho que o Brasil a gente está ainda muito atrasado, criar soluções novas e a gente tentar se reinventar é muito importante profissionalmente. E o Cultura Design volta já. Vapt-vupt. No pé e bota no outro. No Arte Design de hoje, Mel Kawahara. A leveza e a delicadeza das luminárias do trabalho feito a partir das dobras, ela não necessariamente tem por trás uma filosofia, mas eu acho que por eu ser descendente de japoneses, tem muito essa ligação com a cultura japonesa, dessa coisa sutil, delicada e um pouco
a ver com silêncio, com vazio. Então, eu não sei se foi uma coisa consciente de estar ligada a uma filosofia, mas eu acho que os meus antepassados orientais meio que afetam esse trabalho e o desenvolvimento das peças, a ideia das luminárias. Sou fascinada por vários artistas plásticos, designers, arquitetos japoneses. Tem um grupo que chama Mono-ha, que é um grupo do pós-guerra no Japão, formado por vários artistas japoneses. Um chama Liu Fan, esse é sul-coreano, mas ele tem uma pesquisa com materiais, assim, como os materiais se relacionam, como a pedra se relaciona com areia, com papel, uma pesquisa de materiais, assim. Mono-ha, a tradução seria a Escola das Coisas. Eu acho legal esse nome também, né, como a Escola das Coisas, como coisas podem ensinar a gente a olhar para elas e olhar para o mundo de diferentes formas. E além disso, tem outros arquitetos que eu admiro muito, Sanaa, Toyo Ito, e tem o Isamu Noguchi, que é um artista designer que nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de descendência... Não sei se ele nasceu nos Estados Unidos ou se ele cresceu nos Estados Unidos, mas ele é de descendência japonesa e ele é famoso pelas luminárias Akari, que também, claro, é uma grande referência para mim, e outros arquitetos e designers contemporâneos. As primeiras peças que eu lancei, as primeiras luminárias, a ideia surgiu por conta da dobra, né? Então a dobra, eu queria fazer com que a dobra estruturasse uma folha de papel, que no caso agora é uma folha de polipropileno. Mas eu achava muito interessante essa coisa de uma dobra poder estruturar uma folha. Enfim, não ter outro componente, né? Ser só aquilo, ser só aquela folha dobrada e você ressignificar e transformar aquele mesmo material. Então, as primeiras coleções foram todas a partir desse plissado, até como desdobramento, assim, uma peça foi levando a outra, as dobras, existem 1000 possibilidades de dobras, de formas a partir da dobra, e aí eu criei essa estrutura de plissado e criei várias formas a partir delas. Recentemente, faz uns 2 anos, eu tenho tentado usar, como ferramenta de processo criativo, usar a sobra dos materiais. Então, a produção das luminárias plissadas, elas geram sobras, né? A gente tenta otimizar essas sobras, mas elas geram sobras, a produção. E eu queria usar essas sobras, não descartar, porque a gente usa um plástico. E eu fiquei pensando como que eu posso usar essas sobras, esses restos de material. E aí veio a costura, costurar esse material e ver o efeito que isso dá. E foi um efeito legal, as luminárias arestas são feitas costuradas. O último lançamento, a gente usou tirinhas, então eu fiz como uma trança, um trançado com essas sobras, porque eu cortei esse material em várias tirinhas pequenas e fui trançando, justamente para eu não descartar o mínimo possível. E essa ideia de descarte mínimo foi uma ferramenta de criação, que é uma coisa que eu não sei, talvez use por mais tempo, eu não sei até quando isso eu vou conseguir... Isso vai fazer sentido para criar novas peças. Sobre os materiais, sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Até porque a pesquisa lida com preponderância de um material, né? Então, no começo, logo no início, antes de eu lançar a marca, nas minhas primeiras pesquisas, eu comecei fazendo com papel. Comprava papel, rolos de papel alta alvura mesmo, que eram fáceis de achar, e fazia as dobras nesses papéis. E aí, nessa pesquisa, eu fui percebendo que o papel, apesar de ser um material incrível, ele tem algumas limitações, né? Então, ele rasga, ele mancha, ele molha, ele mofa, enfim. E como são peças, né, as luminárias são processos, demoram horas, muitas dobras, às vezes acabava rasgando com excesso de dobras. Mas eu queria manter a característica desse material na luminosidade para as luminárias. Então eu fui atrás de inúmeros materiais que pudessem
me dá isso, né? A translucidez, a ideia do papel, às vezes até a textura. E aí eu acho que a tecnologia foi muito benéfica nesse aspecto, porque eu achei esses materiais que são filmes de polipropileno. Eu uso 2 materiais, né? Um é um filme de polietileno e outro é um filme de polipropileno. E eles dão uma resistência para as luminárias muito maior, né? Porque eles são impermeáveis, eles não rasgam, eles dão uma certa durabilidade para a luminária. O design que eu mais admiro, designers, enfim, objetos, são objetos cotidianos que nos ajudam a operar coisas, né? A viver melhor. Então, tudo, viver melhor, viver, né, num mundo mais bonito, trazer beleza para um cotidiano. E eu acho que esse cuidado e esse desejo de um mundo melhor, de um mundo mais bonito, tá muito ligado ao design para mim. Cara, vou te falar a verdade, vou te contar um segredo. Diz aí. Essas luminárias da Mel são maravilhosas. Incríveis, né? E por sinal ficou muito bonita, né? Obrigado, hein, Mel? Nosso cenário, ó, maravilhoso. Bem, estamos aqui na cidade de Matarazzo, bem ao lado da Torre Mata Atlântica. É uma torre extremamente complexa para nós para fazer o projeto, porque você vê que não tem 2 apartamentos iguais e cada um tem um tratamento diferenciado na irrigação. Esse é um projeto muito desafiador, um projeto do Benedito Abud. O cliente pediu para ele que fizesse a Mata Atlântica ao lado da Paulista. Veja, nós estamos aqui ao lado da Paulista e nós vemos praticamente uma Mata Atlântica que anda ali no térreo. Parece que você está andando no meio de uma picada no mato. Bem, estamos aqui em frente ao edifício Office antigo, hoje chama AIA Earth Partners, que é um hub de sustentabilidade e descarbonização das empresas. Nós estamos focados em fazer uma irrigação totalmente independizada aqui, com foco em sustentabilidade e uso e reaproveitamento da água para o nosso ecossistema. Bem, o Cidade de Matarazzo foi um projeto muito desafiador, porque ele não tem 2 lajes com a mesma planta, 2 apartamentos com a mesma planta. É um prédio de 27 andares que tem um cálculo hidráulico também sofisticado. Ele é totalmente controlado por um software na nuvem, que é linkado a uma estação meteorológica que lê as informações climáticas, então, de São Paulo. Com isso, ele consegue acompanhar, aumentando ou diminuindo os tempos de rega conforme a variação climática. Isso faz com que você não jogue uma gota fora, ainda que seja água reciclada, de reuso. E esse projeto também, ele é todo feito com a preocupação de você ter um baixo custo de manutenção e baixo custo de operação. Logicamente, a gente tem que dar parabéns ao Benedito Abud pelo projeto maravilhoso, ao pessoal que fez o plantio e cuida do plantio maravilhoso, Roberto Ferrari, a Rainbird, que nada seria se não tivesse um excelente parceiro de produto por trás. E bem, somos muito agradecidos por ter feito esse projeto e correu tudo maravilhosamente, até melhor do que a gente esperava. A Regatec é uma empresa que sempre focou em fazer o estudo de cada situação, a sua necessidade mais necessária, mais interessante e eficiente usando o equipamento. Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, o que melhorava muito era a parte hidráulica. Hoje em dia, o que é aprimorado está mais na tecnologia, com sistemas Wi-Fi, sistemas de monitoramento de irrigação, sensores de umidade do solo, sensores climáticos, e com isso você consegue fazer o aproveitamento melhor da água e fazer uma coisa muito mais sustentável. A nossa expertise é sempre o que há de mais sustentável e eficiente para o uso da água e facilidade de operação, porque não adianta nada você ter um excelente equipamento se ele for complexo e ninguém souber operar. Sempre pensamos em preservar a natureza, esse é o nosso mote. É um dos nossos filhos favoritos e parabéns ao Grupo Alar por ter feito essa investida, esse empreendimento, esse complexo aqui no país
e somos muito gratos a eles. Os revestimentos, tanto piso e parede para a área de saúde, onde exige normas muito específicas, produtos que, devido à tecnologia de acabamento, ou seja, o que protege o produto do desgaste, né, da agressividade, da abrasão, do uso do dia a dia, isso que diferencia totalmente esses produtos específicos para a área de saúde, com baixíssima porosidade, facilidade de manutenção. São ambientes que não podem ser interditados a qualquer momento para manutenção e limpeza, então requer realmente uma praticidade, né, uma performance que você consiga manter o produto com aspecto de produto limpo e principalmente isentando ele de micro-organismos e bactérias. Isso se dá a tecnologias como Evercare, como Protexol, que são poliuretanos de alta resistência que minimizam a porosidade e facilitam a limpeza. Então, nessa mesma ideia dos produtos com versatilidade e performance para manutenção, a gente consegue ter um ambiente que se torna estéril facilmente, a gente consegue limpar e garantir com a isenção de porosidade nesses produtos. E é muito importante hoje, a gente tem visto recorrentemente no Brasil, infelizmente, algumas unidades de saúde tendo problema com incêndios. Então, a certificação e os laudos que garantem que os produtos vão ter uma performance segura num caso de um incêndio é extremamente importante. Agora, quando a gente precisa diferenciar um piso hospitalar de um piso que pode ser instalado numa área de hotelaria, por exemplo, claro que eles vão ter requisitos e características muito diferentes. Um hospital tem demandas técnicas específicas, um centro cirúrgico, ele precisa de um piso vinílico homogêneo, uma manta que seja carbonada, para poder garantir a baixa resistência à tensão elétrica. Numa rampa, você precisa de produtos, pisos vinílicos e manta que tenha cristais de minérios para evitar que um pé escorregue. Quando você fala de uma área de hotelaria, você já pede produtos com soluções de conforto, de acústica, de design. Assim como no esportivo, você tem produtos com redução de impacto para atletas de alta performance que estão lá diariamente treinando e jogando e podem ter lesões muito sérias com as repetições de movimentos. Então, são produtos que garantem que numa queda o atleta não se queima com a fricção no chão, que quando ele faz diversos movimentos, ele diminua bastante o impacto. O vinílico tem essa capacidade de instalação rápida e você transforma ambientes num curto prazo de tempo. Leila, você como coordenadora de projetos, já trabalhando há muitos anos na área da saúde, com todo o know-how aplicando nos projetos desenvolvidos pela Perkins & Will, pode nos contar um pouco mais sobre essa história. O que vem acontecendo no mercado, e até por causa da pandemia, é que muitos edifícios corporativos, principalmente os AAA, eles vêm, de certa forma, sendo ocupados por unidades de saúde. Gostaria de saber se dentro desta unidade houve algum desafio nesse aspecto, alguma história que você possa nos contar e até alertar para os futuros projetos. Bom, primeiramente, a gente tem um impacto muito grande em relação à circulação vertical. Nós precisamos ter elevadores aptos para que sejam sempre capacitados de levar os leitos e as macas. Eles precisam de uma caixa de corrida maior para que entre confortavelmente uma maca ou um leito. Essa é a nossa principal preocupação. Além disso, existem algumas normas do Corpo de Bombeiros contra incêndio que a gente necessita de uma largura mínima das escadas.
né? E essa posição dos elevadores também é super importante na questão do fluxo do paciente, porque em área hospitalar nós temos fluxos destinados para a equipe médica e o próprio paciente e para elevadores sociais. Hospitais existem muitas instalações, né? Então, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, gases medicinais. E isso tudo passa pelo entreforro, que é a área que fica entre o forro e a base da laje. Isso precisa ser uma medida confortável, porque como a quantidade é muito grande, ela precisa ser adequada e respeitando também um pé direito mínimo que a gente precisa ter perante a nossa legislação. Conte também um pouco sobre a questão da humanização versus normas que a gente precisa atender na área da saúde, né? Então, como que você consegue, inclusive, também trazer esse ambiente mais humanizado, mas tendo que atender todas as questões da operação? Nós costumamos usar muito os tipos de materiais. Então, a gente toma o cuidado de trazer um certo aquecimento, né? Por exemplo, e graças a Deus nós temos várias opções no mercado de materiais de fácil asepsia, mas que tenha um certo calor, que traga um conforto para o paciente. Por exemplo, o uso de pisos vinílicos, mas com características madeiradas. Então, você já você já traz um aquecimento e remeter para um hotel, remeter para a sua residência, para descaracterizar um hospital, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente costuma fazer. O design baseado em evidência, ele fala sobre a experiência em uma unidade e o que você de fato aprende para você replicar nas próximas unidades, né? Então, interessante seria se você pudesse falar um pouquinho sobre a experiência do paciente, por exemplo, com a luz natural, uma UTI como a daqui, que ela é toda aberta, que tem a relação com a luz natural. Acredito que a estadia do paciente, ela seja diminuída por causa disso. Isso. Acontece? Também acontece de fato. O amplo espaço também que existe nessas unidades temáticas, isso é algo também que traz um conforto melhor para os beneficiários. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, os administradores, eles participam diretamente da estratégia na montagem de uma nova unidade, porque esses profissionais eles estão na linha de frente, eles estão lidando com o beneficiário dia a dia, então eles conhecem o fluxo. O que a gente poderia fazer de diferente de uma unidade para outra. Então, eles trabalham junto com essa equipe de arquitetura e com marketing, com relação à cenografia, tudo um trabalho em 4 mãos, realmente. Então, a gente analisa desde as cores a ser utilizada, quais são as cores que vão dar uma alegria maior naquele ambiente. Por exemplo, na nossa unidade de Londres, você consegue passar por uma consulta e conhecer o Big Ben, ou até mesmo tirar uma foto naquela cabine telefônica, aquela icônica de Londres, porque a gente tem uma réplica na unidade. Então, tudo isso é possível fazer ao realizar uma consulta, ou um exame, ou passar por um procedimento hospitalar, você consegue ter essa experiência. Muito legal, acho que só benefício para que o paciente se sinta bem dentro desses ambientes e que a contribuição tanto dos familiares, dos médicos, da equipe, envolva todo esse ambiente para a melhoria do paciente. Muito legal. E não você sabia dessa semana? Ah, Leblon, quem tá trazendo hoje a informação? Você sabia sou eu. Você até um cara espertinho, mas ó, você sabia que o aço tá presente nos acessórios da Kimi? Sabe o óculos que ela usa, a coleirinha? O aço tá presente ali e é uma questão até de segurança. Sabe a guia dela? A coleirinha dela? Sim. Tem uma peça de aço aqui para você prender e andar com seu pet seguro. Ah, vamos combinar, né? Isso aí não seria uma novidade, a gente vê no dia a dia, né? O aço tá ali na corrente, né? Na guia, na joinha que ela usa, não é? Na arte do óculos, isso aí a gente já tem um contato no dia a dia, né? Tá aí, isso aí eu sabia. Vai, vamos pra próxima. Essa questão que você falou agora do óculos, eu não te vi mais de óculos. Acabou o aço? Pois é.
Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Tudo bem, turma? Estou muito contente em estar aqui mais um programa Sabor e Design. Quero fazer um monte desses. E o pessoal liga, fala, vem no restaurante aqui no Folha. Tá muito gostoso de trabalhar nesse sentido. Hoje eu quero falar para vocês de um sanduíche. Sanduíche é uma coisa muito legal para mim, em particular, porque é onde eu faço meu processo de criação. Aquilo que eu coloco na pizza, aquilo que eu coloco nos pratos, na maioria das vezes eu procuro trazer 4 elementos só. O italiano, sou brasileiro, mas super filho de italiano, trabalha com poucos elementos, poucos insumos, mas preza a qualidade, tá? Eu venho falando aqui, eu tenho amigos, não é nem por nada, da Di Salerno, que fazem um trabalho maravilhoso, trazendo vários produtos da Itália para cá. Hoje a gente vai fazer um sanduíche de carne. Simples, não tem mistério e não existe. Olha, é uma coisa que não existe o melhor sanduíche. Porque cada um tem uma característica. Você vai na hamburgueria, tem uma. Você vai num lugar que faz panino, nós fazemos paninos aqui também, tem outra. Sanduíche é gosto. Então vou usar uma ideia de como eu gosto de uma carne, de um filé, para fazer um sanduíche. Beleza? Então, primeira coisa, eu vou pegar o filé e vou trazer para minha tábua, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plástico aqui e vou dar uma pauladinha nele, tá? Nem preciso desenhar. Só para ele aumentar um segundinho. Não vai dar uma paulada que vai ficar um bifinho. Bifinho pequeno, nome, paiar, que ele é lisinho. Não é questão que eu uso filé mignon, não é nada disso. É questão que eu preciso de uma carne macia, porque eu vou puxar, eu vou morder. Nada contra e só a favor as carnes de panela. São maravilhosas, que são chamadas erroneamente de carne de segunda. Você botar na pressão, para ficar mais tranquila, mas pega muito sabor. Lembrando que as carnes que encostam aos ossos, elas são saborosas. Quer uma prova, não sendo da carne de vaca? Vou te falar do frango. Porque o frango, quando você come peito, eu como peito, que é macio. Nem compara o sabor de uma sobrecoxa, porque está encostada no osso, está perto da cartilagem. Fica maravilhosa. Não é não, Celinha? Então a gente vai temperar os dois lados, com sal. Pimenta não é apenas para que a gente consiga ter uma coisa que, picante, porque senão só teria uma. Cada uma tem o seu sabor. E a pimenta do reino tem muito sabor que se perde ao longo do tempo se você já tem ela moída. E vamos colocar a manteiga. Alecrim fresco, por favor, desprende sabor, tá? 3 dentes de alho. Lembrando que esse alho só vai trazer pra gente sabor, a gente vai dispensar depois. Olha, diretor, olha como vem chegando o sabor. Sabor é o seguinte, sabor começa aqui e aqui. Depois ele vem pra cá e ele termina aqui, ó. Você lembra daquilo que você comeu, ou de quem fez pra você, ou de quem cozinhou pra você. Vamos pegar sabor. Imagina esse saborzinho do alho e do alecrim. É o que a gente quer, tá? Vamos deixar ele aqui. Fiz um molho da Caesar, então ela tem um pouco de creme de leite, ovos, alite, azeite e alguns temperos. A gente vai fechar o sandubex. Esse é o nosso sanduíche de carne.
muito bom a gente poder voltar aqui na Casa Açucena, uma obra que a gente fez foi tão importante pra gente, muito especial. E é isso aqui, né? A gente, com amigos, pessoas que se tornaram nossos amigos, isso não tem preço. Para mim, o mais emocionante do que reencontrar a casa, acho que é reencontrar os moradores felizes aqui. A gente sempre queria uma afetividade assim com as pessoas e com a casa, então esse reencontro aqui é muito emocionante, mas ver as pessoas felizes aqui dentro acho que é o principal. Essa casa me toca muito, assim, como que o contato com a natureza aqui é intenso, assim. Eu acho que estimula as pessoas a quererem ficar um tempo a mais aqui, né? Então, assim, sempre que a gente vem aqui por uma coisa rápida para resolver uma coisa de trabalho, acaba se estendendo e a gente vai ficando e o tempo vai passando, né? Acho que a gente, sei lá, acho que a arquitetura, acho que é isso. Acho que tem que estimular as coisas boas da vida, né? E ver essa obra pronta, com o pessoal morando e feliz, acho que isso é o principal, é renovador para continuar fazendo esse trabalho. Aqui, você me convidou aqui para fazer 2 missões. Conhecer os projetos da Tetro, maravilhosos, as casas, achei lindo. Agora, tá faltando um pãozinho de queijinho e o cafezinho quente coado mineiro. Até agora nada. Rapaz. É esse aqui? Enxerga não? Por isso que eu gosto tanto de trazer as pessoas aqui, porque a gente conta os conceitos, né? Mostra os desenhos, as fotos, mas a arquitetura, depois que você vive, é outra coisa, né? Você pensa que vai, meu querido? Por quê? Fala pra ele. A gente volta já, é rapidinho. Ainda não acabou. Ah, não? Te acalma aí, bem rápido.
caro galão, é pra lá que eu vou. Do Cultura e Design tá em Minas, uai! Aqui na Serra da Canastra. É, Leblonzinho, a Serra da Canastra, um dos principais parques nacionais brasileiros, criado em 1972. Ah, e não é só isso. Aqui nesse parque está localizada a nascente do Rio São Francisco, Velho Chico, ai, que fica onde? No município de São Roque de Minas. A São Roque de Minas. Então aqui na Serra da Canastra é o finalzinho da Mata Atlântica e o comecinho do Cerrado. Você sabe o porquê Serra da Canastra? Sou Leblonzinho Cultura, né, meu caro? Ah, é claro que eu sei. É o seguinte, Serra da Canastra tem um formato de U e canastra significa baú antigo. Então, Serra da Canastra. Eu sabia que você, ó, Leblon, você nunca me decepciona, mas é o seguinte, a gente falou do Tatu Canastra, Serra da Canastra. Sim. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa pra você, eu queria conhecer mesmo. Queijinho canastra. Ah, daí, uma ideia boa, meu caro galã. O que você acha? Uai, só vamos lá atrás desse queijinho? Cara, tá aí, essa ideia que você deu de saber do queijinho da canastra foi muito boa, hein, brother? Eu vim pra isso, né, o queijinho canastra. E aí, meu caro galã, olha só, dessa você vai gostar. Estamos aqui com o Márcio, que é o mestre aqui na produção, no Pingo do Mula, do queijo Serra da Canastra, que, por sinal, é um dos melhores queijos do mundo. Ô, Márcio, vamos lá conhecer isso, vamos? Vamos. Aliás, eu tinha falado pra ele que a gente ia encontrar a pessoa que sabia onde estava o estoque do queijo da Serra da Canastra. Esse cara é você? Sim. Ah, encontramos o cara certo. Vamos lá? Vamos. Chega aí, Márcio. É por aqui, por aqui? É por aqui. Mostra pra gente. Márcio é meu melhor amigo. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Ei, um abraço nele que eu falo com ele aqui. Aqui junto, todo mundo junto. Aê, mas tem aqui lugar? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Sempre quando a gente começa um projeto, a gente acha muito importante visitar o lugar e sentir o que o lugar tem a dizer, né? E assim, esse lugar aqui na Serra da Canastra, aqui no Rancho do Pingo do Mula, muito Minas Gerais, assim, acho que quando a gente vem aqui, assim, essa relação com essa topografia, eu acho que a paisagem é muito tranquila e a grande inspiração para a gente aqui, além do queijo, que é incrível, né, a textura e é um dos melhores queijos do mundo, né? Também as cercas, eu acho que foi uma inspiração muito forte para o projeto, né? Para a gente, quando a gente vai ao lugar, é muito importante a gente não só entender as questões óbvias, por exemplo, a topografia, a insolação, a ventilação, mas também entender o que o lugar tem a dizer, entender questões mais subjetivas. Então a gente presta atenção na textura, a gente observa o que a natureza está falando, assim, qual é o sentimento que a gente tem, o que a gente tem que valorizar nesse lugar, o que a gente talvez tenha que suprimir desse lugar, para criar uma arquitetura que tenha conexão com aqui. Então aqui foi o lugar escolhido para a implantação do rancho do Pingo do Mula. E com a maquete a gente já consegue imaginar ela no local aqui em escala. Uma coisa interessante do projeto do gesto foi a inclinação que a gente fez nesse telhado, que enquadra essas árvores do terreno aqui. E mesmo o sol batendo de tarde, assim, ele vai ser filtrado por esse conjunto de árvores que está aqui e não vai bater sol lá dentro da casa, não. Isso é importante o que o Igor está falando, porque não é só a inspiração no queijo, nas cercas, né, igual a gente já falou, né? Mas também a gente tentar entender o lugar, tentar entender qual que é a melhor arquitetura, qual que é o melhor gesto para a gente inserir uma arquitetura nessa topografia, nesse ambiente, né? Então a casa ela é uma resposta ao que a gente entende desse lugar. Como é que a gente se relaciona com a topografia, como que a gente se relaciona com as árvores, com essa água que vai descer quando chove no meio do terreno, né? A gente está aqui na Serra da Canastra, na roça, para poder fazer o projeto do rancho do Pingo do Mula, e a inspiração começa aqui, no lugar, sentindo a textura do queijo, vendo as vacas, sentindo o que esse lugar está
inspirando a gente, as cercas. Então a gente está aqui absorvendo toda a natureza do lugar e prestando muita atenção nos detalhes de textura, de sentimentos, dos bichos que estão aqui com a gente, na vegetação, do clima, tudo. E a inspiração do projeto começa assim, tentando sentir o lugar. O próprio cheiro do curral é uma coisa que inspira a gente. A gente gosta disso, assim, de sentir de uma forma muito intensa o que aquele lugar tem a dizer, né? Quanto mais a gente tenta entender as sutilezas, assim, mais a gente vai ter conteúdo para criar um projeto depois. Eu acho isso fundamental. Isso é fundamental para criar uma obra contextualizada. Todo projeto de arquitetura ela tem que estar dentro de um contexto, porque para fazer sentido. Se ela não está inserida num contexto, vira uma arquitetura sem sentido. Então, o processo do queijo, a gente começa lá, né, na ordenha, tira o leite lá, de lá ele vem para cá, né, que ele sai aqui no cano e cai aqui nos tambor, e daqui é onde é que a gente vai começar todo o processo do queijo, né. Então agora nós vamos começar, né, vamos dessorar, começar dessorando a massa. E é nesse processo aqui que sai o queijo canastro, né. Aqui, né, ele já está em processo de maturação, né? A gente passa eles para cá, eles começam da primeira tábua, a gente vai subindo, todo dia você vai subindo ele, partilhando até chegar em cima, né? Começa com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta tábua. Então, quando ele está lá em cima, ele está com 6 dias de maturação. Você vira de um lado para o outro, porque senão ele fica marcado, né, nas tábuas, então tem que virar todos os dias. Ele, quando eu faço ele lá, quando ele está fresco, ele pesa em torno de 7 quilos. E quando ele está nessa maturação aqui, ele está pesando em torno de 5 quilos. Ele perde 2 quilos. O café? O café da manhã, que não pode faltar, né? E o pão de queijo também, né? Vamos lá! E mais uma vez, nossa equipe do Cultura Design fez o quê? Passou vergonha lá no Pingo do Mula. Por quê? Eu falo pra vocês. O pessoal lá colocou uma tábua de queijo, que era pra gente degustar com um cafezinho mineiro. Mas aí o que aconteceu? O furacão chegou e quis almoçar queijo. Tem aqui o queijinho meia cura e o extra cura. Fala aí, de qual você gostou mais? Leblonzinho, eu vou provar aqui o extra cura. Meia cura. Eu vou pegar mais um queijinho do Pingo do Mula. Muito bom. Não, vai ter o Igor daqui e o Carlos também. Aqui, ó. Eles também querem. Extra cura, meia cura. Vocês precisavam ver a cara do Carlos e do Igor. Vendo essa figura aqui, ó, devastando todo o queijo. Eles, como um bom mineiro, não dispensam um queijinho. Você vai comer todos? Eu vou estar curado. Agora eu quero meia cura com docinho. Com docinho? É que o extra também. Eu tô precisando ser curado de novo, sabe? Do quê? Do medo de avião? Eu acho que eu vou ter que voltar lá no Pingo do Mula e provar de novo aquele queijinho delicioso. Boa ideia! Vamos subir mais uma hashtag? Vinícius Convida!